A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 28 anos e nasci numa família abençoada, onde meus pais sempre serviram ao Senhor com fidelidade. Desde pequena aprendi a amar a obra da piedade, a respeitar os mais velhos e a guardar meu coração para quem Deus escolheria. Meus pais sempre me ensinaram que o casamento é uma bênção, mas que só devemos nos unir a quem o Senhor aprovar. Quando completei 18 anos, um irmão da Irmandade pediu a palavra para mim. Era um jovem sério, trabalhador, que frequentava as reuniões e tinha bom testemunho. Meus pais oraram, conversaram com os anciãos, e tudo parecia certo. Ele também era de família conhecida, então aceitamos o noivado com alegria. Eu me sentia abençoada, porque desde cedo havia me guardado para esse momento. Durante o namoro, tudo parecia normal. Ele era atencioso, respeitoso, e falávamos sobre nosso futuro com esperança. Mas com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Ele evitava certos alimentos, tomava remédios escondido e às vezes, ficava muito fraco sem explicação. Quando perguntava, ele dizia que era só cansaço do trabalho. Um dia, pouco antes do casamento, ele teve uma crise forte. Foi levado às pressas para o hospital, e eu, desesperada, fui com ele. Foi ali que descobri a verdade. Ele tinha diabetes severa, uma doença que exigia cuidados constantes. Mas o pior não era só isso. Ele havia escondido de todos, inclusive dos pais dele, porque temia que se soubessem não o deixariam se casar. Fiquei sem chão. Não era apenas uma mentira qualquer, era uma omissão que afetaria toda a minha vida. Como eu poderia cuidar de um marido com uma doença tão séria se ele mesmo não tinha sido sincero? Como construir uma família se ele não confiou em mim desde o início? Voltei para casa arrasada. Meus pais oraram comigo e meu pai me disse: "Filha, Deus não quer que você entre numa união baseada em engano. Ele quer o melhor para você." Eu chorei muito porque amava aquele irmão, mas sabia que não podia seguir adiante com uma mentira tão grande. No dia seguinte, conversei com ele e com os pais dele. Foi doloroso, mas necessário. Ele pediu perdão, disse que tinha medo de perder a chance de se casar, mas entendeu que não poderia continuar assim. O noivado foi desfeito, e embora tenha sido difícil, senti paz no coração. Hoje, 2 anos depois, vejo como Deus me livrou de um caminho que poderia ter sido muito sofrido. Não guardo rancor daquele irmão, porque sei que ele também precisa da misericórdia de Deus. Mas aprendi que quando alguém esconde a verdade, não é só uma mentira, é um sinal de que algo não está certo. Se você está passando por algo parecido, não ignore as dúvidas. Ore, converse com seus pais, busque a direção do Senhor. Deus não quer que vivamos no engano. Ele quer nos guiar para o que é bom e justo. Que este testemunho sirva de alerta e encorajamento. Se precisar de oração, deixe nos comentários. Deus abençoe a todos. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje quero compartilhar com vocês como o Senhor continuou a agir na minha vida depois daquele momento tão difícil. Porque vejam bem, quando a gente pensa que já passou pela maior tempestade, às vezes é só o começo de uma jornada que Deus está preparando para nos fortalecer ainda mais. Depois que o noivado foi desfeito, eu me senti como se tivesse perdido não só um companheiro, mas também um sonho que eu tinha construído na minha mente. Por meses fiquei quieta, só ouvindo os hinos na comum, sem nem força para cantar. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, percebia meu sofrimento e só me dizia: "Filha, Deus não tira nada da gente sem um propósito. Confia nele." Mas, irmãos, é difícil confiar quando o coração está em pedaços. Eu orava, mas as lágrimas vinham antes das palavras. Até que um dia, durante uma reunião de irmãs, a irmã mais velha que liderava nos falou sobre a história de Ana, a mãe de Samuel. Como ela, mesmo com a dor da esterilidade e das provocações de Penina, não desistiu de clamar a Deus. Aquelas palavras entraram fundo em mim. Eu não era estéril, não tinha um marido que me humilhava como Penina fazia com Ana, mas sentia que minha dor também era uma prova de fé. Naquela noite eu me ajoelhei no meu quarto e disse: "Senhor, se o meu coração está quebrado, que seja para que tu o moldes do jeito que quiseres. Não quero mais questionar, quero só te obedecer." E foi então que Deus começou a me mostrar coisas que eu não enxergava antes. Primeiro, através de um sonho, não daquele varão dourado novamente, mas de uma porta se abrindo. No sonho eu via uma casa simples com uma cerca branca e uma voz dizia: "Aqui há paz." Acordei com uma certeza no peito: Deus não tinha me abandonado. Ele estava preparando algo novo. Passaram-se alguns meses, e minha família começou a notar uma mudança em mim. Eu já não chorava tanto, já conseguia sorrir de verdade. Até que numa tarde depois da reunião de domingão, um irmão da comum, um homem sério trabalhador, que sempre esteve na obra da piedade, se aproximou do meu pai e pediu para conversar.
Meu coração disparou, mas eu me lembrei da promessa que tinha feito a Deus. Não ia me adiantar, não ia fantasiar nada. Se fosse da vontade dele que fosse. Meu pai me chamou no quarto e disse: Júlia, o irmão Mateus quer pedir a sua palavra. Ele é um homem de Deus, criado na fé desde pequeno. Mas a decisão é sua. Ore antes de responder. Eu não esperava por aquilo, irmãos. Não estava procurando ninguém. Mas quando vi aquele irmão com os olhos baixos, respeitoso, falando que tinha observado meu jeito de servir a Deus e que gostaria de me conhecer melhor, eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Claro que tive medo. Medo de me enganar de novo, medo de não ser digna, medo de que fosse só uma ilusão. Mas dessa vez eu não ia me precipitar. Pedimos um tempo para orar, e durante uma semana, eu e o irmão Mateus nos encontramos só na presença dos nossos pais, conversando sobre a fé, sobre a obra, sobre nossos propósitos. Ele me contou que tinha perdido a mãe cedo e que foi criado pelo pai, um ancião muito respeitado na comum, que sempre sonhou em ter uma família que servisse a Deus de verdade. E eu, irmãos, eu via nos olhos dele uma sinceridade que não tinha visto antes. No sábado seguinte, depois da reunião de jovens, ele me pediu em oração. Não foi com flores nem palavras bonitas, foi simples como tudo na nossa fé deve ser. Ele segurou minha mão com a permissão do meu pai, claro, olhou nos meus olhos e disse: Irmã Júlia, se Deus permitir, eu quero caminhar ao seu lado na fé, no serviço e na vida. Não prometo que vai ser fácil, mas prometo que vou te respeitar como a palavra de Deus manda. E ali, irmãos, eu soube que era diferente. Porque não era paixão, não era pressa, era uma certeza que vinha de Deus. Hoje, graças a Deus, estamos noivos há 6 meses, e o irmão Mateus tem sido um exemplo de homem temente a Deus. Ele me trata com carinho, mas sem frescura, como a palavra ensina. Não esconde nada de mim, não tem segredos. E o mais importante, ele me encoraja a servir mais, a buscar mais a Deus. Juntos, estamos na obra da piedade, visitando os enfermos, ajudando nas campanhas. E toda vez que vejo ele orando, ou lendo a Bíblia com as crianças da comum, meu coração se enche de gratidão. Porque, irmãos, Deus não só me tirou de um engano, Ele me deu algo muito melhor do que eu merecia. Não foi do jeito que eu planejava, não foi na hora que eu queria, mas foi do jeito certo. E hoje eu entendo por que Deus permitiu aquela dor, para me preparar para a bênção que viria. Se você está passando por uma decepção, não desanime. Deus não esquece dos seus. Às vezes ele fecha uma porta para abrir outra que a gente nem sonhava que existia. Não corra à frente dele, não se desespere. Confie, ore, e quando menos esperar, você vai ver a mão de Deus agindo na sua vida como ele agiu na minha. Que Deus abençoe a todos. Se precisar de oração, deixe nos comentários. E se este testemunho tocou seu coração, compartilhe para que mais irmãos possam ser encorajados. A paz de Deus. Agora, irmãos, eu quero contar um detalhe que muitas vezes a gente esquece quando passa por provações. Deus não só tira a gente do problema, Ele também restaura o que foi quebrado. E foi isso que Ele fez comigo. Depois que tudo veio à tona, eu fiquei com um peso no coração que parecia que nunca ia sair. Não era só a traição, não, era a vergonha. Vergonha de ter sido enganada, vergonha de pensar que todo mundo na comum ia ficar me olhando diferente. Será que vão achar que eu não sou uma boa esposa? Será que vão dizer que eu não sou submissa o suficiente? Esses pensamentos não me deixavam dormir. Até que numa reunião de irmãs, a irmã Marta, uma serva de Deus que já passou por muitas lutas, me chamou num canto e disse: Júlia, o diabo quer que você fique se culpando, mas Deus quer que você se levante. A sua história não acabou aqui. E ela tinha razão. Porque pouco tempo depois eu comecei a perceber que Deus estava reconstruindo tudo na minha vida. Não do jeito que eu imaginava, não com pressa, mas com cuidado, como um oleiro que molda o barro. Primeiro foi a paz. Aquela paz que só vem quando a gente entrega tudo nas mãos dele. Depois veio a coragem de voltar a sorrir, de cantar os hinos na reunião sem sentir que estava sendo julgada. E aos poucos, Deus foi me mostrando que minha identidade não estava no que um homem fez, mas no que ele já tinha feito por mim na cruz. Claro que não foi fácil. Teve dias que eu ainda chorava, que a saudade do que eu achei que ia ter doía. Mas toda vez que eu abria a Bíblia, parecia que Deus falava direto comigo. Um versículo que me marcou muito foi aquele de Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Aquilo foi como um bálsamo. Deus não tinha me abandonado, Ele estava preparando algo. E foi aí que num sábado à tarde, depois de uma reunião de oração, o irmão Lucas, que já conhecia a minha história, se aproximou e pediu para conversar. Não foi daquele jeito apressado, não.
Ele falou com respeito, com calma e disse: Irmã Júlia, eu não quero ser indelicado, mas sinto no meu coração que Deus está me levando a pedir a sua palavra. Eu confesso que fiquei sem jeito na hora. Não por ele, mas por tudo que eu tinha passado. Mas, antes de responder, eu fiz o que minha mãe sempre me ensinou. Orei. Pedi a Deus: Senhor, se for da tua vontade, dá-me um sinal. Não quero errar de novo. E, irmãos, Deus respondeu. Não foi com um sonho dessa vez, não foi com um anjo. Foi com uma paz que encheu meu coração no momento em que eu estava orando. Uma certeza que não dá para explicar, só quem já sentiu sabe. E quando eu olhei para o irmão Lucas, vi um homem que não estava atrás de nada do mundo, mas que estava buscando a bênção de Deus acima de tudo. Ele não tinha pressa, não me pressionou. Disse que ia esperar o tempo que fosse preciso, que o importante era a vontade do Senhor. E assim foi. Nós começamos a nos conhecer dentro da comum, com a aprovação dos anciãos, com a bênção dos nossos pais. Não teve segredos, não teve pressa. Todo mundo sabia, todo mundo orava por nós. E quando chegamos no altar, não foi só um casamento, foi um recomeço. Um recomeço que Deus mesmo preparou. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou de um engano, como me deu um marido que honra a Deus e me trata como a palavra manda. Um homem que quando eu tô fraca me levanta com uma oração. Que quando eu tô triste me lembra das promessas de Deus. Que quando a gente discute porque, irmãos, casamento é isso também, né? Pede perdão e busca a reconciliação. Porque casamento não é só amor, é santidade. E as crianças? As crianças. Elas são a maior bênção que Deus nos deu. Todo dia, quando a nossa filhazinha de 5 anos pede para orar antes de dormir, ou quando o nosso menino de 3 anos repete os versículos que aprende na escola dominical, eu vejo que Deus restaura geracionalmente. O que o inimigo quis destruir, Deus multiplicou em bênção. Então, se você está lendo isso hoje e está passando por uma luta, seja traição, seja solidão, seja decepção, não desista. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Talvez você não veja a saída agora, mas Ele vê. Talvez você não entenda o porquê, mas Ele sabe. Confie, entregue, e deixe Ele fazer a obra dele na sua vida. Porque no final das contas a gente não está aqui por acaso. A gente está aqui para glorificar a Deus, mesmo nas lágrimas, mesmo nas cicatrizes. E quando a gente faz isso, Ele transforma a nossa dor em testemunho, a nossa vergonha em vitória, e o nosso passado em uma história de fidelidade dele. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se precisar de uma palavra de ânimo, de uma oração, é só deixar aqui nos comentários. E se este testemunho te edificou, compartilha para que mais irmãos possam ser encorajados. Deus é fiel. A paz do Senhor.